Fala, meus amigos, e aí, a paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de meditação para você aqui, para avivar o teu coração. Eu tenho certeza que nós conseguimos arrancar algo do Espírito nesse capítulo aqui que nós vamos mergulhar e colocar dentro do nosso coração. Algo da parte do Espírito. Olha só, Lucas capítulo 24, versículo 13. Vai falar sobre no caminho de Emaús. Você pode pegar a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. Olha só, Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vai falar sobre no caminho de Emaús. E diz assim a história. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só o quanto que isso é forte, meus amigos. Algo acontece nessa história. Dois rapazes estão caminhando e o nome desse caminho se chama Emaús. E aí eles começam a comentar um ao outro tudo aquilo que aconteceu com Jesus, a morte dele. Começam a dizer um para o outro que Jesus foi homem profeta, foi homem poderoso diante de Deus e diante do povo. Então, enquanto eles se discutiam um com o outro sobre a morte de Jesus, já era o terceiro dia que Jesus havia morrido. Então, como já era o terceiro dia, houve a ressurreição e Jesus aparece e começa a caminhar junto com esses dois rapazes. Só que enquanto eles estavam caminhando, Jesus e esses dois rapazes não perceberam que era Jesus no caminho, conversando, caminhando com eles no caminho de Emaús. Sim, o próprio Jesus apareceu e começou a caminhar com esses dois rapazes. Só que os olhos desses dois rapazes estavam fechados. Aí o que eu aplico aqui? É a cegueira espiritual. Porque eles estavam presos na morte. Eles estavam presos em algo passado. E a gente não pode ficar preso em algo passado, em algo que já aconteceu. A gente tem que ver o que aconteceu depois, não é verdade? A gente tem que ver aconteceu de novo, o que houve de novo. Então, Jesus queria que naquele momento eles percebessem isso, porque a aparição de Jesus ali naquele caminho, cada vez que Jesus falava, cada palavra que Jesus falava com aqueles dois rapazes, o coração desses dois rapazes, meus amigos, ardia. Porque eu não sei se você vai compreender o que eu vou dizer aqui para você, mas é como se saísse faíscas, é como se saísse fogo das palavras de Jesus e começasse a queimar os ossos por dentro daqueles rapazes, começassem a queimar a pele, começassem a queimar o corpo, o coração. Naquele momento, naquele caminho que Jesus percorreu juntamente com esses dois rapazes, que foi o caminho de Emaús. Esses dois rapazes não perceberam. Os olhos deles, diz a palavra, que estavam fechados. E quando a gente fecha a Bíblia,
é como se Deus estivesse mudo para nós. Mas quando a gente abre a Bíblia para ler, é como se a boca de Deus estivesse sendo transmitida ao público, ao povo. Meus amigos, olha só, a história vai dizer que os olhos deles estavam fechados. Eles, no caminho todo, não entenderam, não compreenderam quem era. Então Jesus disse para eles que se eles lembrassem dos profetas, a visão deles tinha sido aberta. Se eles tivessem lembrado das escrituras, da palavra, se eles fossem gulosos pelas escrituras, você está entendendo o jeito que eu estou falando aqui? É mergulhar mesmo, é ter a palavra na tábua do teu coração. Se realmente eles fossem desse estilo, meus amigos, eles compreenderiam que quem estava caminhando com eles ali não era um qualquer, não era um plebeu, mas era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Verbo. Meus amigos, olha só. E então Jesus disse para aqueles dois rapazes, olha só, se vocês lembrassem dos profetas, das profecias, de tudo que os profetas falaram, vocês iriam entender. E olha que Jesus pregou isso para os discípulos, pregou isso para a multidão, pregou isso para o povo, disse que o Cristo e os profetas também anunciaram isso. E Jesus falou isso para esses dois rapazes. Olha só, Jesus disse que o Cristo haveria de morrer e depois entrar na sua glória. Haveria de morrer e ao terceiro dia entrar na sua glória. Então, olha só, algo forte, algo muito forte aconteceu aqui, meus amigos. E Jesus disse isso para esses dois rapazes. Terminando o caminho de Emaús, eles se assentaram à mesa. Eles se assentaram à mesa, esses dois rapazes, e Jesus também. Os olhos deles ainda estavam fechados. Eles ainda não estavam entendendo, não estavam compreendendo o que estava acontecendo, não compreendeu qual era o sentido de tudo aquilo que Jesus disse para eles, sobre os profetas, sobre o Cristo, sobre ao terceiro dia, a ressurreição, entrar na glória. Eles não estavam entendendo nada. Não estavam compreendendo, mas só que algo estava acontecendo por dentro daqueles dois rapazes. Algo estava acontecendo no interior daqueles dois rapazes. Ardia o coração deles, meus amigos. Ardia. Mas não era uma ardência assim, era uma ardência de não conhecer. Por isso que ardia. Era uma ardência de... As palavras de Jesus estavam fazendo com que eles não o conhecessem, o Cristo. Olha só, para ficar mais fácil para você entender, no caminho, cada palavra que Jesus falava ardia o coração daqueles dois rapazes. Mas os olhos deles estavam cegos, no sentido que estavam fixados na morte. A gente não pode pensar só em morte, meus amigos. A gente tem que pensar que o nosso Senhor é vida. Porque Jesus apareceu. Se ele apareceu, então a ressurreição é verdadeira. Tudo que ele disse sobre ressuscitar é verdade. E algo aconteceu no profundo quando eles estavam à mesa. Eles começaram a entrar na hora do alimento. Jesus
e aqueles dois rapazes, eles começaram a entrar na hora do alimento. E Jesus pegou o pão diante da mesa e diante daqueles dois homens, Jesus pegou o pão. E nós sabemos que o pão significa o corpo dele, que foi rasgado qual véu, de alto a baixo, e que nenhum homem e que nenhuma outra pessoa adentrou em um tabernáculo tão alto como Jesus Cristo. Então Jesus pegou o pão naquele momento na mesa e partiu. Quando Jesus partiu, eu creio que o coração deles nesse momento deve ter parado de arder, mas os olhos deles se abriram. E a palavra vai dizer que Jesus desapareceu. Quando Jesus partiu o pão, Jesus desaparece. Eu não sei como que ele desapareceu, mas ele desapareceu. É porque estava perto dele entrar na glória dele, de ir para o Pai, de voltar para o trono, de começar a reinar de novo. E olha, meus amigos, e os olhos daqueles dois homens se abriram. Os olhos daqueles dois rapazes se abriram e entenderam quem era aquele que caminhou com eles no caminho de Emaús. Eles entenderam que o próprio Deus, o homem Deus, Jesus Cristo, caminhou com eles no caminho de Emaús, mas os olhos deles estavam fechados. Olha só, isso é algo muito profundo. Então, por causa do repartimento do pão, os olhos daqueles homens se abriram. E diz a palavra que Jesus desapareceu. E aqueles homens, então, verdadeiramente creram que quem era Jesus, quem era o Filho de Deus, que ele, como esses homens, eles no caminho, eles tinham perguntado para Jesus, que achavam que seria ele que ia remir Israel, seria ele. E verdadeiramente, irmãos, é Jesus. E será Jesus, porque ele há de voltar ainda em uma glória tão poderosa que os nossos olhos não vão aguentar, que os nossos olhos não vão suportar, porque vai abalar todo o contexto da Escritura, porque vai se cumprir tudo. É o próprio Deus vindo na sua carruagem com seus milhares para governar com justiça. Então, esses homens entenderam que era Jesus na mesa. Depois que os olhos deles se abriram, eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus foi aquele que caminhou com eles no caminho de Emaús. Jesus é aquele que vai remir Israel. Algo que ainda não aconteceu, porque só está acontecendo guerras e rumores de guerras, não é verdade? Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para o seu alimento, para o seu avivar no seu íntimo, do seu coração, amém? Que você possa mergulhar mais, que você possa conseguir arrancar mais coisas do Espírito dentro desse capítulo e colocar dentro do seu coração, do mesmo jeito que fizemos aqui nesse tempo precioso, amém? Então eu deixo essa meditação para os irmãos e fica na paz, fica no nome de Jesus, amém?